É um prazer ter vocês aqui com a gente de novo. Como sempre, toda terça-feira, tem aqui na página do Facebook da Batista Éden uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje não vou ser eu que vai ser o preleitor da noite. Antes de eu chamar a preleitora, eu queria pedir um favor para vocês, que vocês possam estar entrando no grupo de WhatsApp, no próprio Facebook, no Instagram, onde você tiver acesso às suas redes sociais, que você use ela agora para ser um evangelista, que você possa compartilhar a palavra, que você possa fazer com que essa palavra chegue adiante daqueles que necessitam ouvir uma palavra para o coração. Que ao decorrer da live também você esteja comentando, esteja curtindo, porque tem um algoritmo na rede social que ele entende que é relevante essa live e ele começa a compartilhar para outras pessoas automaticamente. E eu queria que você, neste momento, fizesse a parte que Deus colocar no seu coração de compartilhar essa mensagem e ajudar essa mensagem a chegar adiante. Hoje, a preleitura da noite, queria chamar ela aqui, a Adiele, uma mulher abençoada, ministra de louvor nossa aqui, líder nessa cela, esposa do Américo Prado Neto, homem de Deus também. Antes dela passar a palavra para ela, eu queria fazer uma oração por ela. Você que está aqui na igreja, estenda suas mãos. Você que está na sua casa, estenda sua mão, interceda por ela, que neste momento ela possa colocar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Pai querido, em nome de Jesus, quero colocar a vida da Adiele diante de Ti, Senhor. Que neste momento o Senhor venha estar acalmando o coração dela, acalmando a mente, a alma, o espírito, Senhor, para que ela possa, Pai, liberar, Senhor, a palavra que ela carrega e que ela já vive, Senhor, essa palavra, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que não é Teu caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que ela sinta, Pai, liberdade, que o Senhor dê liberdade e calmaria no coração dela, para que ela possa fluir no Espírito Santo, Senhor. Porque o Senhor já determinou esse dia, Senhor, desde a fundação do mundo, esse dia já estava escrito. Que tudo ocorra, Pai, conforme o Senhor escreveu. Que em nome de Jesus, ela continue sendo a extensão do ministério que Jesus foi aqui nessa terra, Pai. Nós choramos te agradecendo pela vida dela, Pai. Amém. Graça e paz a todos. Para mim é uma grande surpresa estar aqui hoje. Mas amém, né? Eu sou obediente ao meu pastor. E se o Senhor falou com ele, o meu dever é obedecer, né? Então, hoje nós vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Lucas 15. Lucas, capítulo 15, verso 11. Lucas 15, 11. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre os 2. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Essa parábola do filho pródigo, ela é muito conhecida, né? E hoje a gente vai descobrir o que o Espírito Santo tem para falar ao nosso coração através dessa palavra. Porque o Senhor diz que a palavra dele, ela se renova todos os dias, né? Então, essa parábola aqui do filho pródigo, como ela é conhecida, é de um pai amoroso, um pai misericordioso, um pai que cuida dos seus filhos. E esse pai, ele tinha 2 filhos. E um desses filhos, ele pede a sua herança e ele parte dali. O pai, ele reparte a herança entre os 2 e ele abençoa o filho para ele ir embora. E essa parábola, ela representa o nosso Deus e ela nos representa como filhos de Deus, né? Que muitas vezes a gente está na casa do pai, vivendo à custa do pai, comendo à mesa com o pai, e nós não estamos satisfeitos, nós queremos a nossa independência, né? É aquilo que a gente escuta aqui do pastor todos os dias, que a gente tem um vazio dentro de nós, um vazio infinito, invisível e real. E esse vazio,
esse filho, ele estava com esse vazio no coração dele, né? Ele deixou que a seta do inimigo entrasse na mente e fosse até o coração dele, criando esse enorme vazio. E o que motivou esse filho sair de casa, né? Os prazeres da carne, os prazeres do mundo, a vontade desenfreada de viver dissolutamente, né? Então, esse Pai, nosso Deus, ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, que ele criou o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele nos dá o poder de escolha. E quando o filho, ele pede a herança para o pai ele não nega, o pai ele não implora para esse filho ficar. Por mais que ele amasse esse pai, ele não implora nenhum momento para esse filho ficar em casa. Pelo contrário, ele reparte entre os dois, entre o que sai e entre o que fica. E ele abençoa o filho para ir. E esse filho, ele não olha para trás. Ele não sente o amor que o pai tem por ele. Ele despreza o amor do pai. Ele não se preocupa em deixar o pai sozinho. Ele não se preocupa que o pai vai precisar dele. Ele não se preocupa com os bens do pai. Ele só pega aquele dinheiro e ele sai, vivendo a vida dele dissolutamente. Então, assim, quando a gente não obedece à palavra do Senhor, o Senhor, ele nos entrega as nossas paixões. Se não está bom perto do Senhor, ele abençoa para que a gente vá, para que a gente viva o pecado, para que a gente viva tudo aquilo que o inimigo, tudo aquilo que o diabo tem para oferecer para as nossas vidas. Ele nos entrega as nossas paixões, né? E aquele filho, ele saiu de casa, ele viveu tudo que o diabo tinha preparado para a vida dele. Ele viveu dissolutamente, jogou fora tudo que o pai deu, todo o dinheiro, todo o amor, todo o carinho, todo o talento, todos os dons. Quantas vezes a gente está na casa do Senhor, a gente está na casa do Pai, e o Senhor, ele investe nossa vida. Ele nos dá dons, ele nos dá talentos, e a gente troca tudo por um prato de lentilha, né? A gente troca tudo por paixões, a gente troca tudo por bebida, por droga, a gente troca tudo por sexo, tudo por mentira. E esse filho, ele fez isso, ele trocou tudo que o pai deu. Ele trocou todos os dons espirituais, ele trocou todos os talentos que o Senhor investiu nele, todos os talentos que o Senhor criou ele, desde o ventre da mãe dele com os talentos. Ele trocou tudo pelas paixões mundanas. E ele foi viver essas paixões. Ele viveu, ele gastou, ele festejou, até que um dia o dinheiro acabou. Até que um dia a tristeza alcançou o coração dele. Até que um dia o inimigo sugou tudo que tinha para sugar da vida dele. Não restava mais nada. E até o fundo do poço é misericórdia de Deus nas nossas vidas. E um dia o fundo do poço chegou para esse filho. Houve naquela região uma grande fome, a palavra diz. E esse filho, ele começou a passar necessidades, porque ele gastou tudo que o pai tinha. Ele deu todos os seus dons para o mundo, até que não se saciou mais, até que não tinha mais prazer em nada, até que nada satisfazia. Quantas vezes a gente sai para o mundo, a gente vive, às vezes, de esquina em esquina, de pedra em pedra, e quando acaba aquela pedra, a tristeza bate, e quando acaba aquela bebida, o que sobra? O fundo do poço. Sobra só você. Às vezes até o inimigo olha, nem ele quer ficar perto, tão feio que a gente está. Então, a misericórdia do Senhor, ela estava com aquele filho no fundo do poço. E ele chegou ao fundo do poço quando ele se deu conta que o único trabalho, a única solução para ele poder comer, para ele poder sustentar, era cuidar de porcos.
Mas nem isso ele podia fazer, porque ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. E nem isso ele podia, nada era dado para ele. E um dia, ele vendo essa situação, ele caiu em si. Mas quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura e eu aqui desejando comer as comidas dos porcos? Quando ele viu que não tinha mais nada, ele falou: Senhor, eu estava na casa do meu pai, eu tinha tudo. E agora eu estou aqui nessa situação. Então a misericórdia do Senhor alcançou ele ali naquele lugar, né? E quantas vezes, irmãos, você está nessa situação, no fundo do poço. Mas é muito difícil voltar. Eu já fiz tantas coisas, já aprontei tanto com a minha família, eu já desgracei tanta vida de tantas pessoas, como eu vou voltar? Eu estou tão sujo, eu me sujei tanto aqui, porque se ele tratava de porcos, como estavam as roupas dele, né? Como esse filho estava? Sujo, fedido, maltrapilho, cheio de pecados, cheio de feridas, cheio de dor, de ressentimento, cheio de seta maligna na mente dele. Então é isso que o inimigo faz com nossas vidas. Ele manda uma seta para tirar você da casa do seu pai, para tirar você do lugar mais seguro que existe, é a casa do pai. Se o nosso pai terrestre, ele nos dá amor, ele nos dá carinho, e a gente sente aconchego, a gente sente cuidado, a gente sente prazer em estar na casa do pai terreno, imagina o nosso pai celestial, imagina Deus. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom ser cuidada por Deus, como é bom ser protegida pelo Senhor. E a gente troca toda essa proteção, todo esse amor por uma seta. E quando a gente está lá no fundo do poço, a gente se sente, por uma seta também, a gente se sente envergonhado, a gente sente que a gente não é digno do Pai, porque a gente já viveu tanta coisa, a gente já aprontou tanto, a gente está tão sujo, a gente está tão sujo do mundo que a gente não tem forças, não tem coragem de voltar para trás. Mas em nome do Senhor Jesus, hoje eu vim aqui para dizer que ele caiu em si. Ele caiu em si. A misericórdia do Senhor alcançou aquele filho. E caindo em si, ele diz: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar. Eu vou dizer a ele: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Deixe-me que eu trabalhe para o Senhor. Deixe que eu seja um escravo do Senhor. Que pelo menos eu vou ter comida, pelo menos eu vou ter onde morar. Então, assim, naquele momento, ele teve o arrependimento. Não foi o remorso por ter acabado o dinheiro, não foi o remorso por não poder mais viver dissolutamente. Não, foi um verdadeiro arrependimento que causa sofrimento, causa dor, mas causa também transformação. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje o Senhor, ele te chama, filho amado, volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Senhor, porque é o lugar mais protegido, é o lugar melhor de se estar, é a casa do Senhor. E esse filho caindo em si, se arrependendo, ele se levantou, ele se encheu de coragem e ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Aleluia, Senhor. E ele voltou para a casa do pai, ele se arrumou, e ele foi para a casa do pai. Voltando ele para a casa do pai, ele vindo, o pai o avista de longe. Todas as vezes que eu leio essa passagem, que o pai avista de longe, eu sempre imagino um velhinho assim lá à espreita. Será que o filho vem hoje? Será que o meu filho está chegando? Será que o meu filho se arrependeu? Ele vem hoje? Vou lá ver. Não veio. Ele está vindo, será? Que dia será que meu filho volta? Que dia que meu filho amado volta para casa, volta para o seio da sua família? Então, ele voltando para casa, o pai vê de longe. E o pai grita: filho amado, filho querido,
O pai não pergunta, cadê meu dinheiro? Por que você está sujo? Por que você saiu? Eu te falei. Não, não tem julgamento. Quando nós voltamos para a casa do Senhor, Ele está assim, de braços abertos. Volta, volta. E Ele vê a gente de longe. E eu imagino um senhorzinho com a cara doce correndo ao nosso encontro para nos abraçar. É assim que Deus nos aguarda. É assim que Deus nos espera que a gente volte para Ele, arrependido. Porque Ele chega diante do Pai. Pai, pequei contra o Senhor. Não sou digno, pequei contra o Senhor. Mas o Pai, como é um Pai de amor, um Pai misericordioso, Ele acolhe esse filho de volta. Essa semana eu estava lendo lá em Números, onde fala do pessoal que estava no deserto e eles murmuraram, porque eles estavam cansados de comer maná, né? A providência do Senhor, a misericórdia do Senhor, que caía sobre ele todos os dias, e eles estavam reclamando. E lá em Números 11, 33, esse verso ele fala exatamente o que esse filho sentiu quando ele saiu de casa. Ele queria viver as paixões, não estava satisfeito. A palavra diz que eles queriam comer carne, eles estavam cansados de maná. Moisés, nós queremos carne, nós queremos carne. No Egito a gente tinha tantas coisas, tantas delícias, aqui a gente só tem esse maná, desdenhando das coisas que Deus deu. E aí Deus, a palavra de Deus fala que Ele se ira. Deus se ira. E Ele manda as cordonisas. No dia seguinte, pela manhã, a palavra fala que veio um vento muito forte e trouxe várias cordonisas. E encheu aquele arraial. Era tanta cordoniza que era como se fosse um dia de caminhada, de distância, e a altura de 1 metro, quase da minha altura, porque eu sou pequenininha, né? 1 metro de altura e um dia de caminhada, de tanta cordoniza. E eles passaram um dia inteiro, uma noite inteira, e o outro dia inteiro só para colher, para matar, para apanhar essas cordonizas. E a palavra do Senhor diz que quando eles estavam ainda com a carne nos dentes, o Senhor mandou uma praga e todos morreram, todos aqueles que murmuraram. Então, assim, o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus justo. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. Se nós escolhemos pelo mundo, o Senhor, Ele nos entrega as nossas paixões. Mas como Deus é um Deus de amor, quando nós nos arrependemos e decidimos voltar para a casa do Pai, Ele está lá, de braços abertos para nos receber. E esse filho, ele então volta para a casa do Pai. E o pai, muito alegre, muito feliz, o pai chama os servos e fala: tragam a melhor roupa, tragam um anel, tragam as sandálias. Imagina esse filho voltando, todo sujo, todo cheio de pecado, todo cheio de feridas, triste, machucado pelo inimigo, pelo mundo, pelas suas escolhas. E o pai, ele manda trazer vestes novas para tirar aquele pecado, para tirar aquelas feridas, para tratar aquele filho. Vestes novas para você não ser mais quem você se tornou no mundo. Vestes novas para alcançar uma nova família. Vestes novas para deixar a dependência para trás. É isso que o Senhor nos oferece quando a gente se arrepende, quando a gente volta para Ele verdadeiramente, quando a gente tem um arrependimento genuíno dentro da gente. Aquele pai manda trazer um anel para pôr no dedo dele, porque o anel significa honra. O pai não deixou aquele filho ser escravo como ele queria. Não, filho, você não vai ser escravo, você vai ser filho. Você volta para o lugar onde você estava.
Eu te aceito de volta, eu te dou honra novamente, eu coloco sandálias nos seus pés, porque naquela época quem andava descalço era escravo. E ele volta não como escravo, ele volta como filho, o filho amado de Deus. Então aquele pai, ele está alegre, ele quer fazer uma festa para o filho que voltou. E ele fala assim para os servos: manda matar um novilho gordo. Vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido e voltou para casa. O Senhor, ele ministrou no meu coração que esse novilho gordo é o Senhor Jesus. Que toda vez que a gente se arrepende, que quando a gente está perdido, que quando a gente volta para a casa do Pai, Ele manda matar o novilho gordo. Já mandou. Há 2000 anos atrás, o novilho já foi morto pela sua vida. Que foi Jesus pregado naquela cruz como sacrifício vivo, para você que se arrepende ter livre acesso ao Senhor. Então o Pai, ele manda, mata o novilho gordo, sacrifica Jesus por esse pecador, sacrifica Jesus, porque o meu filho, ele quis viver as paixões, mas ele se arrependeu. Sacrifica Jesus pelo meu filho mentiroso, pelo meu filho abusador, pelo meu filho drogado, pela minha filha prostituta, pela minha filha adúltera. Sacrifica o meu filho, porque ela estava morta e reviveu, porque ela teve arrependimento. E a palavra diz que ele faz uma festa. Então, quando o sacrifício foi morto, quando o novilho gordo foi morto, houve uma festa, houve uma alegria. E é isso que o Senhor tem para nós que nos arrependemos. Ele tem o Espírito Santo para morar dentro de nós, através do Senhor Jesus que morreu naquela cruz. E Ele também tem a festa é o quê? A alegria do Senhor. O Senhor, Ele nos devolve a paz, Ele nos devolve a alegria dEle. O contentamento que foi perdido, através da volta, do nosso arrependimento, tudo isso o Senhor nos proporciona de volta, mesmo nós não merecendo, porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é um Deus, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai que Ele não cansa de ficar esperando. Na outra ministração eu falei com as meninas que eu tenho um pai. E todos os dias o meu pai, ele me espera. Meu pai e minha mãe me esperam, eles devem estar assistindo. Eles me esperam com um cafezinho, com a bolachinha. E eu imagino assim, nossa, como é o amor do Senhor por mim. Porque se os meus pais, todos os dias, eles me esperam passar na casa dele para tomar um café, para comer uma bolachinha. Imagina o Senhor Jesus me esperando todos os dias para ter intimidade, todos os dias para conversar com Ele, me espera ansiosamente todos os dias, eu me arrepender, eu cansar da minha vida bagunçada, eu cansar do pecado, eu cansar de estar ali lambuzada no chiqueiro com os porcos. O Senhor nos espera todos os dias. Ele não cansa, mas Ele é ansioso, Ele está lá. Será que é hoje? Será que minha filha está vindo? Esperando por você. Com Jesus na cruz. Com Jesus na cruz. O novilho gordo vai ser morto para ter festa no céu, para ter festa, alegria pela sua volta. Então que nós possamos entender essa palavra hoje. Que o Senhor, Ele está à porta. Batendo. Minha filha, eu estou aqui. Volta para a casa do Pai. Hoje é isso que o Senhor quer dizer para algumas pessoas. Volta para a casa do Pai. O Pai tem saudade. O Pai tem saudade de você. O Pai precisa de você ao lado dele, para fazer você entender qual é o propósito dele na sua vida, para fazer você entender o que Ele já escreveu sobre você, que são coisas maiores e melhores, de tudo aquilo que a gente já pensou, de tudo aquilo que a gente já imaginou. Não é só isso aqui. Não é só ir trabalhar, voltar para casa, não é só isso. O Senhor, Ele nos quer.
arrependidos, todos os dias na presença dele, para ele poder cumprir na nossa vida todo o plano perfeito dele, não para mim, mas para que eu possa alcançar outros filhos perdidos, para trazer de volta para a casa do Pai. Amém? Quando a gente volta para casa também, a gente sempre ganha mais do que a gente espera. Esse filho, ele ganhou mais do que ele esperava, porque ele esperava voltar como escravo, como servo do pai dele, mas ele voltou como filho, ele voltou no lugar de honra ali. E esses dias eu estava lendo também sobre a vida de Axa. Axa, ela foi filha de Caleb, e ela foi esposa de Otiniel. E Axa, quando casou com Otiniel, eles ganharam uma terra do seu pai. Axa, ela morou no deserto toda a vida, né? Ela nasceu, ela cresceu no deserto, ela sabia tudo sobre o deserto. Ela sabia todas as dificuldades, ela sabia como se proteger, ela sabia como organizar a casa. Ela era uma expert do deserto, porque ela nasceu ali, ela morava ali. Então, quando ela foi dada para casamento para Otiniel, o pai dela, Caleb, deu uma terra para ela. E essa terra era também no deserto. Então, Axa, ela foi até a presença do pai dela para pedir uma bênção, porque ela queria uma terra que tivesse água, porque ela sabia da dificuldade que é o deserto sem água. Porque logo agora que ela ia constituir uma família, ela sabe a dificuldade, então ela não queria que os filhos dela vivessem essa dificuldade que é no deserto. E ela foi até a presença do pai para pedir uma bênção, porque ela queria água. Então a Axa, ela foi na presença do pai e ela pediu uma bênção. E Caleb, ele concedeu a bênção que ela queria. Ela pediu: pai, eu preciso de água, me dê fontes de água. E aquele pai, ele abençoou ela e ele falou: filha, eu te dou as águas de cima e as águas de baixo, para que você possa viver. E assim ela foi embora. Então, ela ganhou mais do que ela pediu. Porque as águas de cima, elas significam as bênçãos espirituais. E as águas de baixo, as bênçãos materiais. Ela só queria as bênçãos materiais. Mas Deus foi mais além. Eu te abençoo com as bênçãos espirituais para a sua vida, com as bênçãos espirituais para a sua geração. Então, aquele filho, ele recebeu do pai mais do que ele pensava. Ele foi recebido de volta como filho, não como escravo. Aí você deve estar pensando: mas eu nunca fiz isso, eu nunca saí da casa do pai. Eu sempre fui crente, eu sempre fui obediente, então essa palavra não é para mim. Mas a Bíblia diz que existiam 2 irmãos. Um irmão, ele saiu e foi viver a vida dissolutamente, mas o outro ficou. E quando esse irmão voltou, o irmão que ficou, ele não se alegrou. O pai foi atrás dele: filho, seu irmão estava morto, reviveu, vamos nos alegrar. E ele questionou o pai: pai, esse seu filho gastou todo o seu dinheiro com prostitutas e você ainda vai fazer uma festa? O senhor nunca matou um novilho para me fazer uma festa com os meus amigos. Esse filho, ele ficou com o pai, ele não abandonou o pai, ele ficou ali. Mas ele ficou ali amargo, ele ficou ali sem falta de perdão. É o que acontece hoje, a gente vive na igreja, a gente não sai, a gente não usa droga, a gente não é prostituta, mas a gente está na igreja, mas a gente está sem perdoar, a gente está sem amar o irmão. A gente até fica, mas fica falando mal do irmão. A gente fica, mas fica sem perdoar. E quando algum irmão volta, nós não temos alegria no nosso coração, nós não temos contentamento, nós não participamos da festa. Aquele pai,
ele faz um banquete. Ele fala, o banquete está pronto, o banquete está na mesa. Jesus já morreu na cruz para servir o banquete. Venha, vamos festejar, porque o seu irmão voltou. E a palavra diz que esse irmão, ele não quer entrar na festa. Então, quantos de nós estamos na igreja e nós não usufruímos do Senhor Jesus? Nós não usufruímos das bênçãos que o Senhor disponibiliza para a gente. Está tudo aí. É só a gente usufruir. Mas a gente não ama, a gente não perdoa. A gente não ama incondicionalmente. O Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá talentos, mas a gente não quer usar em benefício dos nossos irmãos. A gente quer ficar ali, como um servo inútil, que só faz o que manda, e olha lá ainda, né? Então o Senhor tem uma palavra para você que fica, que fala mal, que odeia, que tem ódio nos olhos, que tem inveja. Saia desse lugar. Você também precisa de um arrependimento genuíno. Porque o pai não era pai só de um, o pai era pai dos dois. Ele amava igualmente os dois. E a festa, o banquete do Senhor estava ali disposto, estava preparado para os dois. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, não foi só por mim, foi por você. Morreu na cruz pelo assassino, pelo bandido. Morreu na cruz pelo aquele irmão que te amaldiçoa, pelo aquele irmão que te deve. O Senhor morreu na cruz por todos nós. E Ele está ansioso para que nós participamos do banquete com Ele. O banquete está pronto, está tudo pronto. Lá na região celestial está tudo pronto, preparado. Mas nós estamos aqui perdendo tempo, vivendo dissolutamente. Nós estamos aqui perdendo tempo, vivendo dentro da igreja e não usufruindo da presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você. E Ele nos deu acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Ele vive dentro de mim. Eu tenho acesso a Ele todos os dias. E o que eu tenho feito com o Espírito Santo? Eu tenho prendido Ele no meu coração com a chavinha. E quando Ele fala no meu ouvido, eu não estou ouvindo. Eu estou invisível. Senhor Jesus, Ele não morreu na cruz para que nós ignorássemos o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo, Ele mora dentro de mim para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor já planejou. Para que eu possa ser além do que eu imagino. Para que eu possa fazer a obra do Senhor. Para que eu possa morrer pelas meninas que estão ali na esquina. Para que eu possa me doar a minha vida, doar o meu tempo, doar o meu dinheiro também. Por pessoas. O Senhor morreu por pessoas, o Senhor não morreu por coisas. Então as pessoas têm muito valor para o Senhor. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno. E nós, como aquele filho, sem festejar pela volta e também sem fazer nada para trazer eles de volta. Então, hoje, o Senhor, Ele te pergunta: quem é você? Você é o filho que foi ou você é o filho que voltou? Porque Deus é o mesmo, Ele é o Pai. Ele é o Pai dos dois, que ama incondicionalmente. Ama e aceita o filho como ele está. Vem, filho amado. Vem que o Pai te espera para te limpar, para te curar, para começar um processo na sua vida de cura, transformação. E muitas vezes a gente, por medo, por vergonha, nós não voltamos, nós preferimos ficar lá, junto com os porcos. No Antigo Testamento, o sinônimo de porco era demônio, porque eles eram imundos. Então imagina a situação daquele filho, vivendo com os demônios. É o que a gente faz hoje, muitas vezes. A gente está no lamaçal do pecado, a gente está envolto de pecado, dançando com os demônios, abraçado o capiroto, mas está bom ali. Ah, dá muito trabalho voltar, eu tenho que pedir perdão para muita gente.
eu tenho que me arrepender, eu tenho que me humilhar. E a gente prefere ir para o inferno, por causa do nosso ego, porque a gente não quer se humilhar. Mas que você que está ouvindo essa palavra hoje, que o arrependimento te alcance nessa noite. Que o Espírito Santo possa abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, porque ainda dá tempo. Ainda há tempo para a salvação, ainda há tempo para você viver coisas incríveis no Senhor. O Senhor, Ele ainda te espera todos os dias. Ele ainda te aguarda todos os dias. Assim como minha mãe me aguarda do serviço lá, passar lá todos os dias. E o Senhor, Ele não falha. O Senhor é um Deus de milagres, um Deus do impossível. O meu Pai é um Deus do impossível. Por que eu não quero ficar perto desse Pai? O meu Pai, Ele fala para mim, filho, tudo que é meu é teu. Está tudo disponível, você não quer usufruir. Tudo que é meu é teu. Todas as bênçãos, todos os dons, todos os talentos, todas as riquezas, toda cura, todo milagre, tudo que é meu é teu, só usufruir. É só a gente usufruir. Aí você fala, como eu usufruo disso? Tendo intimidade com o Senhor, porque Ele mora dentro de você. Quando você tem intimidade com o Senhor, Ele te mostra como você tem acesso às coisas dos céus, como você tem acesso àquilo que o Senhor já disponibilizou. Então, que o Senhor, Ele te ajude hoje a alcançar a misericórdia dEle, a alcançar o entendimento para a mudança de vida. Porque um dia Ele vai vir. Mas Ele não vai vir como Pai. Ele vai vir como juiz. E aí não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo de arrependimento. Não haverá mais tempo para as suas desculpas. Será só o julgamento. Então ainda há tempo de você desfrutar da presença do Senhor. Então corra o mais rápido que você puder. Corra para os braços do Pai. Porque Ele está lá. Vem. Vem, filho amado. Vem, filho querido. Eu estou aqui. Vim te buscar, vim te curar, vim te pegar no colo. Porque quando a gente é criança, o lugar que a gente mais se sente seguro é no colo do pai, é no colo da mãe. E o Senhor, Ele nos proporciona isso. Um colo. Um colo para você se aconchegar, para você ter paz, para você dormir tranquilo, porque muita gente, o inimigo trabalha tanto na mente que a pessoa não consegue nem dormir. No colo do Pai, o Pai te nina, o Pai te aconchega, você dorme, você tem paz, você não tem pesadelos, você tem sonhos. Você volta a sonhar quando você está na presença do Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, volte hoje para a casa do Pai. Amém?